tarde a todos. Vamos dar continuação ao Divisão de Imagem e Saúde da Mulher. Hoje eu vou abordar o tema de carcinoma lobular invasivo. Meu nome é Germana Bastos e fiz a aula sob a orientação do Dr. Felipe. Falando um pouco a neoplasia lobular como um todo, né, é uma expressão que a gente se refere a todo o espectro de lesões epiteliais atípicas que vão envolver a unidade duplo lobular terminal. Então, ocorre proliferação de células pequenas, uniformes, redondas, sem coesão celular, e pode ter ou não extensão para os ductos terminais. Em se tratando do carcinoma lobular invasivo, ele é o segundo tipo histológico de câncer de mama e representa até 15% de todos os carcinomas. O diagnóstico perdido ou tardio não é incomum, acontece, né? E a incidência aumentou nas últimas 2 décadas. Pode ser ou pela combinação do aumento do uso de terapia de reposição hormonal em mulheres na pós-menopausa, e também os avanços nos métodos diagnósticos, né? Lembrando que não a terapia de reposição hormonal tem as suas vantagens, tem as suas indicações certas, e não é um preditor de desenvolver o câncer de mama, né? Como muitos pacientes na pós-menopausa têm medo. Então, tem as indicações corretas. Em comparação com o carcinoma ductal, o lobular invasivo ele tende a ocorrer em mulheres mais velhas, na idade média de 57 anos. E é comum em pacientes com carcinoma lobular in situ ou hiperplasia lobular típica. Ele, na aparência microscópica, ele é uma neoplasia epitelial lobular invasora. As células são pequenas, uniformes, têm alta relação núcleo-citoplasmática. Elas vão invadir o tecido mamário em forma de fila indiana ou grupamentos lineares, né, que vão invadir os tecidos normais e circundar os ductos. Muitas vezes, elas vão preservar a arquitetura do ducto. Isso vai limitar bastante a detecção dessas lesões na mamografia. Aqui a gente vê as células expostas na fila indiana, aqui à esquerda, e à direita a mesma foto do slide anterior, mostrando, né, a invasão dos ductos. Os marcadores. No lobular invasivo, ocorre a perda da ecaderina, né, que é o responsável pela adesão das células, e é um biomarcador específico. A maioria dos carcinomas lobulares invasivos apresenta o perfil de receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo e HER2 negativo. Aí, o que é importante estar a baixa densidade dessas células e a falta de reação estromal desmoplásica são responsáveis pela difícil detecção clínica ou mamográfica. Muitas vezes o diagnóstico é feito mais tardiamente, por conta dessa característica da lesão. Embora tenha fenótipo de bom prognóstico, sendo baixo grau histológico, e positivo para estrógeno e progesterona e negativo para HER2, ele pode ser altamente metastático. Ele tem um padrão de propagação difusa, e essa poucangiogênese e reação desmoplásica, né, o espectro clínico vai ser variável, e alguns estudos vão subestimar a extensão dessa lesão. Existem as variantes, né, como trabecular, sólida, alveolar, pleomórfica, mista e túbulo lobular. Importante destacar que a pleomórfica tem um comportamento mais agressivo e tem um pior prognóstico também. Os achados clínicos. Nem sempre a gente vai bem específico, né? É uma área vaga, palpável de especiamento, edema da mama, alteração da forma, né, da papila, como o mamilo invertido, ondulações na pele. Aqui é o exemplo de uma paciente de 94 anos com carcinoma lobular invasivo que apresenta inversão da papila. É importante de característica radiográfica, ele é frequentemente multicêntrico e bilateral em até 15%, então é muito importante a avaliação da mama contralateral. Na mamografia, pode ter um aumento da consistência do tecido mamário, densidade assimétrica, sem uma definição certa da margem, uma margem densa estipulada, uma massa densa sem tumor distinto, ou uma massa arredondada na mamografia, né? Na ultrassonografia, o que é mais comum, imagem poecóica com margem angulada ou mal definida, sombra acústica posterior, aquela
imagem bem sugestiva, bem suspeita. E a ressonância é o mais sensível para diagnosticar, e ele vai mostrar a real extensão da doença, muitas vezes não sendo como sendo o principal método de início, mas ela vai mostrar a extensão da doença quando ela é previamente suspeita, né, na mamografia, na ultrassonografia. Na mamografia, se visualizada, a normalidade é frequentemente vista em apenas uma incidência, mais comumente na crânio-caudal, né? Devido a uma maior compressão, então é mais bem vista nessa incidência. A sensibilidade varia de 57% a 81% e frequentemente subestima o tamanho do tumor. Em ordem de frequência, os achados são lesão com margem especulada ou indistinta, opacidades ou distorções arquiteturais, densidades assimétricas e em menos de 10% microcalcificação. Então, o que é mais comum são lesões com margem especulada indistinta e opacidades ou distorções arquiteturais. 16% dos carcinomas lobulares invasivos são mamograficamente ocultos ou benignos. Aqui são dois exemplos dos achados mais comuns, que é a lesão com margens espiculadas, que a gente vê na seta em amarelo, são pacientes diferentes mostrando uma lesão suspeita, margem especulada, bem sugestiva, né, bem sugestiva de uma lesão com alta suspeição da malignidade. Aqui outro achado, que é o mais comum, são a lesão com margens indistintas, a gente vê que tem uma densidade com as margens não tão bem definidas nas duas incidências mostradas. Distorção arquitetural, a gente vê aqui, mais ou menos na primeira foto da esquerda, próximo da papila, uma região que repuxa, né? Você vê que está distorcida nessa região, e na mama do outro lateral, né, do outro lado, também mostra essa distorção arquitetural, que é o segundo achado mais frequentemente visto na mamografia. Aqui uma compressão mostrando mais evidente essa distorção arquitetural na mama. A assimetria, que classicamente vista na incidência crânio-caudal, só em uma incidência. Então, a gente vê dessa foto mais acima, a mesma paciente, a assimetria é bem visualizada na incidência crânio-caudal quando comparada com a média lateral oblíqua, e na outra imagem mais abaixo, a gente vê na região retroareolar essa assimetria bem clara, bem nítida, que não tem tanta expressão na média lateral oblíqua. A ultrassonografia, a sensibilidade é de 68% a 98%, é superior à mamografia, e ela representa, né, a multifocalidade, multicentricidade, e também dá para estimar o tamanho do tumor. O que a gente mais vê é uma massa irregular, com margens anguladas, hipoecóica, heterogênea, tem sombra acústica posterior, isso aí chega a 54% a 61% dos casos. Tem vascularização dupla, também é importante avaliar isso. Então, é um método que tem uma sensibilidade boa. 3 exemplos de achados clássicos na mamografia. Da esquerda superior, a gente vê um nódulo, uma lesão irregular, margens espiculadas, com sombra acústica posterior irregular, assim como nas duas outras, tem característica que é uma massa irregular, heterogênea, hipoecóica, margens indistintas, com maior eixo não paralelo à pele, formação de sombra acústica posterior, então a lesão com alta suspeição, que confirmou carcinoma lobular invasivo. Aqui é uma massa que na mamografia ela foi oculta e ela era palpável. Então, o ultrassom mostrou essa massa irregular, com orientação não paralela à pele, margens angulares, bem suspeita, né? E confirma diagnóstico. A ressonância, ela tem a sensibilidade até 95%. É superior à mamografia e à ultrassonografia, porque ela vai mostrar multifocalidade, multicentricidade e uma estimativa do tamanho do tumor. E foi mostrado que ela vai afetar o tratamento clínico em até 50% dos casos,
que pode levar a uma alteração no tratamento cirúrgico em até 28% dos casos, porque ela vai mostrar a extensão do tumor, vai ver se tem lesão na outra mama, uma estimativa real do tumor. Então, devido a essa propensão à multicentricidade dessa lesão, é geralmente recomendada em muitos países quando a histologia revela um carcinoma lobular invasivo. Então, a paciente, mesmo tendo já um diagnóstico, fez a mamografia, fez o ultrassom, fez a biópsia, foi positivo, carcinoma lobular invasivo, muitas vezes a ressonância indicada para poder avaliar o padrão do tumor e fazer um manejo terapêutico mais adequado para cada paciente. Aqui são dois exemplos na ressonância. A gente vê à esquerda esse nódulo irregular, especulado, volumoso, e na outra imagem a gente vê uma outra apresentação, que é um realce não nodular na mama direita dessa paciente. Aqui, fazendo a correlação, né, tinha essa distorção arquitetural, você vê esse repuxado, né, a mama com essa doença multifocal, você vê duas áreas, né, suspeitas, e quando ela foi realizar a ressonância, a gente vê uma lesão bem mais extensa do que a mamografia evidenciou. Esse aqui é um exemplo de um paciente fazendo um screening, né, um paciente de 70 anos, que tinha uma distorção arquitetural, como mostra na mamografia. Foi feita uma ultrassonografia mostrando um nódulo hipoecóico irregular, por margens anguladas, maior eixo não paralelo à pele, e também realizou uma ressonância, evidenciando um nódulo irregular, margens anguladas, e com realce, com contraste. Então, o que é importante a gente sempre lembrar quando se trata de um carcinoma lobular invasivo? A manifestação clínica, a aparência de imagem, ela é atípica, relacionada às suas características histopatológicas e a incapacidade de provocar uma resposta desmoplásica. A imagem é crucial à detecção, né? Então, a gente tem que ter essa familiaridade com o aspecto das aparências, porque na mamografia pode se apresentar, mas muitas vezes ela está oculta. Se presente, o que é mais importante, são lesões com manchas indistintas ou especuladas. A ultrassonografia tem uma sensibilidade maior e a ressonância maior ainda. Então, ultrassom e ressonância são complementares à mamografia e elas podem ajudar na detecção e caracterizar melhor, para dar mais informações para a gente fazer o paciente fazer um planejamento, né, terapêutico, pós-cirúrgico. E, além disso, a ressonância pode ajudar a determinar com mais precisão toda a extensão da doença, né, especificamente para cada paciente, se ela é multifocal, multicêntrica, bilateral. E quanto a metástase, 2/3 dos pacientes têm metástase no momento do diagnóstico. Muitas vezes por isso, né, um diagnóstico mais tardio, exames anteriores não revelaram a lesão. Em comparação com o carcinoma ductal, o lobular tem muito mais probabilidade de metastatizar para o peritônio, o retroperitônio, o trato gastrointestinal, urogenital, leptomeninges e miocárdio. As taxas de metástase para o fígado, ossos e pleuras também são compatíveis com o ductal. E a hidronefrose é uma complicação comum do carcinoma lobular invasivo e metastático. Aqui é um exemplo de um paciente de 70 anos, estava sintomático, foi fazer uma massagem, foi palpado acidentalmente uma massa na mama direita, e no exame revelou uma lesão no quadrante superior lateral da mama direita, tinha retração cutânea sobreadjacente e não tinha linfonodos axilares palpáveis. E aqui a gente vê o padrão na ultrassonografia. Uma lesão com margens especuladas, maior eixo não paralelo à pele, irregular, sombra acústica posterior e intensamente vascularizada, ultrassonografia. Aqui outro exemplo, uma mulher de 65 anos para fazer exame de rastreio, a gente vê na mamografia, na mão esquerda, nessa incidência médio-lateral oblíqua, essa assimetria dos quadrantes superiores e, em correlação com a ultrassonografia, foi visto esse nódulo hipoecogênico, maior eixo não paralelo à pele,
formação de sobreacústica posterior, e foi confirmado o diagnóstico. Aqui é um paciente, recentemente, foi lá na clínica, na Beroaldo Jurema, que ela tinha essa mamografia de 5 de março de 2024, de outro serviço, e tinha no ultrassom, ela foi submetida a ultrassonografia que tinha lesões suspeitas na mama esquerda. Aí ela veio para a clínica, trouxe essa mamografia prévia, que foi submetida à compressão seletiva na mama esquerda, que tinha essa distorção. Então, confirmou, lesão suspeita, foi dado BIRADS 4, o paciente foi submetida à biópsia. Essa mesma paciente, depois foi submetida à ressonância magnética no dia 17 de maio, depois dos achados da mamografia e da compressão. Aí foi visto. Na mama esquerda, além daquele realce não nodular extenso na mama esquerda, foi visto um nódulo com captação de contraste bem retroareolar, como a gente pode ver na mama esquerda. Tem um realce progressivo ao contraste, que não foi visto nos exames anteriores, de ultrassom e na mamografia. E, além disso, tinha um realce linear na mama contralateral, na mama direita, onde tem a seta dessa imagem da direita acima. No ultrassom da mama esquerda, aquela imagem, aquela realce não nodular, foi representada por essa massa hipoecogênica, heterogênea, com margens indistintas, ultrassonografia. Isso aqui era mais ou menos no eixo de 6 horas da mama esquerda. E como foi visto na ressonância, esse nódulo retroareolar não foi visto antes, então foi pedido um second look direcionado pela ressonância. E foi vista essa imagem. Bastante hipoecogênica, com maior eixo não paralelo à pele, bem na região retroareolar, na mama esquerda, e muito vascularizada. Então, foi submetida à biópsia também desse nódulo e dessa área de 6 horas da mama esquerda. Então, o que é que veio? A gente teve o resultado histopatológico. O linfonodo foi negativo, essa paciente tinha o carcinoma lobular e foi positivo das 2 regiões avaliadas. E a imunistoquímica, o que é que veio? Caderina negativo, como a gente viu lá no começo, é um biomarcador específico, ausência da perda da encaderina. Receptor estrógeno positivo, progesterona positivo, e ela também tinha o F2 negativo. O manejo terapêutico, como é que é feito? Vai ser individualizado, claro, para cada paciente, né? Então, faz uma incisão cirúrgica com margens e, em comparação com o ductal, o lobular tem a maior probabilidade de exigir uma mastectomia, né? São, muitas vezes, quando vai ver diagnóstico, são lesões mais extensas, se faz a biópsia de linfonodo sentinela e faz a radioterapia ipsilateral depois de cirurgia conservadora da mama ou mastectomia para doença extensa. A quimioterapia sistêmica faz para doenças com estágios maiores que 3, né? Ele é geralmente menos responsível à quimioterapia do que o carcinoma ductal. A terapia com tamoxifeno ou inibidor de aromatase é feita no caso dessas doenças com receptor positivo, estrógeno e progesterona, e o trastuzumab para doença HER2 positiva, só que é raro. Essas foram as bibliografias utilizadas e obrigada. Germana, excelente aula, viu? Parabéns. Muito boa aí, fez um resumo muito bem feito aí sobre o carcinoma lobular, que muitas vezes é o nosso pé, né, nosso calo, né, e do radiologista mamário, pela sua diversidade morfológica, né, como você muito bem falou. Então, assim, já tem diversidade morfológica. Pode ser uma distorção pectoral, pode ser um nódo especulado, né, que é na maioria das vezes, né, pode ser uma área hipocondríaca nodular, no ultrassom, pode ser uma simetria focal, enfim. E pode ser nada, né, simplesmente não pode acontecer nada. E aí vem a ressonância magnética, né, a importância da ressonância magnética.
para o carcinoma lobular, ela é assim, chega a ser maior do que as outras. Por quê? Porque, como você já falou, o carcinoma lobular, ele tem uma geogênese pequena, né? Então, muitas vezes não é aquela lesão que ela vai realçar precocemente, né? Ela vai ter um realce um pouco mais lento, né? Um pouco mais tardio, mas ela vai realçando progressivamente. Não tem washout, não é comum, pode acontecer, mas não é comum. E ela também tem pouca reação desmoplásica, né? Que basicamente o que é reação desmoplásica, né? Que, só para resumir, que o pessoal sempre escuta isso aí, né? Na verdade, é uma superexpressão de tecido conjuntivo, né, causado por essas células neoplásicas, né? Então, ao redor vai causar aquela reação desmoplásica que vai causar uma distorção arquitetural, vai causar fibrose, né? E ali eu vou ter um contorno diferente, né? Por isso que muitas vezes essas lesões podem ser simplesmente por uma área diferente na mama que está fazendo sombra, que a gente chama, no ultrassom, né? Que a gente chama de área hipoecogênica nodular. Então, assim, e também a do lobular, além disso, o lobular, uma característica específica dele, assim como os carcinomas ductais invasivos, eles têm alguns genes que que estão associados ao seu desenvolvimento, né, como o BRCA1, como a gente já sabe, o BRCA2, o PCP3, etc. O lobular, ele também tem um gene que pode fazer isso, né, um gene específico dele, que se chama o CDH1. Basicamente, o CDH1, né, você pode ter, a maioria dos lobulares, a maioria dos lobulares, não, a maioria das pessoas que têm essa mutação nesse gene, né, tem essa alteração na ecaderina. Porque, basicamente, a ecaderina, ela está em todas as células epiteliais, né, da pele, da mama, né, então, alguns outros carcinomas, né, como os carcinomas escamosos, né, que dão alterações epiteliais, podem estar associados também a essa não expressão da ecaderina, tá? Então, é importante, os mastologistas, muitas vezes, os pacientes têm um lobular, eles vão investigar se ela tem algum gene que pode, né, futuramente ser passado para a prole dessa paciente, né. Eu acho que basicamente é isso, e, assim, o que é importante frisar, né, nesse caso, né, sobre esse assunto, é basicamente a diversidade de morfologia, a importância da ressonância nesse caso, né, é praticamente obrigatório fazer a ressonância no paciente que já teve uma biópsia com carcinoma lobular, tá? Isso para fins de chadeamento, isso para ver a real morfologia e extensão da lesão, porque essas lesões, muitas vezes, elas vão ser subestimadas, tanto na mamografia como no ultrassom. Agora, no realce, na ressonância, aí sim, a gente vai ter uma dimensão da extensão dessa lesão, que é importante para o estadiamento, né? Então, o mastologista quer saber isso. Qual o estadiamento da minha paciente? É basicamente o que? A ressonância que vai dizer, porque existe muita taxa de multicentricidade e multipocalidade, como você já falou, né? Muito bem nesse caso. Então, assim, é quase obrigatório, né? É basicamente a lesão que mais tem multicentricidade, né? Obviamente que o carcinoma ductal invasivo vai ter mais porque ela tem maior quantidade, mas dos tipos não especiais e tipos especiais, o lobular é aquele que está mais associado à multicentricidade, certo? Então, é basicamente isso. Então, a importância, e sempre, como a gente já falou até sobre uma aula sobre isso, né? Da área hipoecogênica nodular, não nodular. É sempre estar ali, vendo no ultrassom, ver se tem uma área diferente, está fazendo sombra, né? E nunca, 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 jamais subestimar a queixa palpável da paciente. Então, sempre que a paciente tem uma queixa palpável, né, continue investigando. Ah, fez uma mamografia, não viu nada. Fez um ultrassom, não viu nada. Vai para a ressonância, tá? Nunca subestime, porque como pode ser um lobular, né, paciente de média idade, né, que ela pode não tendo aí essas expressões nos outros métodos de imagem, né? Acho que é basicamente isso. Se a Marília quer falar alguma coisa. Nossa, parabéns, Germana. A aula realmente foi ótima, uma capacidade de síntese que você tem impressionante. Foi muito boa mesmo, foi super didática, né, Felipe? Eu achei muito boa. E só para contar, na segunda-feira eu tive um second look, que foi o inverso. A paciente tinha um achado palpatório, fez uma ressonância, e aí, nossa, uma lesão, eram 2 nódulos próximos um do outro,
uma lesão bastante feia na ressonância, com distorção arquitetural, tudo. Fui fazer o second look no ultrassom, a gente fica pasma, né? Tudo bem, deu para achar, mas por que eu estava vendo na ressonância? Se fosse um ultrassom de rotina, é impressionante, assim, a diferença da expressão nos métodos de imagem, né? Então, a ressonância realmente Nesses é casos. muito importante, né? E, às vezes, a diferença chega a ser muito grande, né? Tipo assim, você vê uma lesão de 5 centímetros na ressonância, que no ultrassom ele tem 1 ou 2. Você fica assim, meu Deus, como que pode isso? Então, na ressonância tinha uma 2,3 centímetros e a outra 1 e pouco, e no ultrassom eu achei duas lesõezinhas de 0,7. É uma coisa assim que a gente fica inconformado, né? Como que pode essa diferença grande nesses métodos, né? Por isso que é sempre importante a correlação entre eles, né? Porque realmente é muito complicado, né? Não é um aspecto de você tem que realmente estar atento a esses mínimos detalhes, né? Eu acho que é basicamente isso. Excelente aula, Germão. Parabéns, viu? Obrigada. Muito boa.